Gênesis capítulo 1, hoje nós vamos ler a partir do verso de número 27 e vamos estar concluindo o capítulo de número 1 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso de número 27. Amém? Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém? Deus abençoe a leitura da sua palavra. Hoje nós estamos encerrando o capítulo 1 do livro de Gênesis, que é um capítulo maravilhoso sobre a criação do nosso Deus, em 6 dias, e nós estamos concluindo com o 6º dia da criação. Os irmãos vão lembrar que o 6º dia da criação, nós dividimos em 2 fases. Na primeira fase, Deus ele criou os animais terrenos, e na segunda fase, Deus ele cria o ser humano, que é como se fosse o ápice da criação de Deus. Agora, na última semana, nós focamos no versículo de número 26, onde nós vimos Deus planejar a criação do ser humano. Então no verso 26 nós temos a própria Trindade, Deus falando, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Hoje nós vamos sair do projeto de Deus, do plano de Deus, e vamos ver como é que Deus executou então a criação do ser humano, tá? Então no verso 26, Deus ele planejou, ele arquitetou como é que nós seríamos criados, e então do verso 27 até o final, Deus ele executa a criação do homem. Existe tanta coisa maravilhosa nesse texto, que a vontade que dá é a gente ir demoradamente, né? Mas eu acredito que, como o livro de Gênesis é muito narrativo, então seria mais apropriado a gente passar mais rapidamente sobre alguns textos, tá? Por isso, se você quiser dividir o texto dessa noite, você pode dividir o texto em 3 palavras, tá? Primeiro, criação, é o verso de número 27. Segundo, comissão, que é o verso de número 28. Deus ele comissiona o ser humano com algumas atividades, propósitos que Deus quer que o homem realize. E terceiro, provisão, que no verso 29 até o final, Deus ele providencia qual seria o alimento do homem e dos animais. Então, essas 3 palavras resumem a doutrina de hoje, né? Criação, comissão e provisão. Nós vamos ver por partes o que cada uma delas significa e vamos ver a importância desse texto para a nossa vida. Lembrando que aqui é o projeto original de Deus para a criação do homem. Isso aqui é o foco original de Deus, é aquilo que Deus arquitetou para o ser humano em si. E isso é muito importante para nós entendermos quem nós somos, qual é o nosso papel no mundo que Deus criou e como é que nós podemos cumprir esse papel de acordo com a vontade de Deus. É muito importante a gente ter esse relato na nossa cabeça para a gente corrigir a visão errada que o mundo por aí tem, né? O mundo aí fora. Não sei se os irmãos percebem isso, mas, por exemplo, esse livro de Gênesis, quando Moisés escreveu, foi para o povo de Israel que estava iria entrar ali na Terra Prometida. Qual é o nome da Terra Prometida? Canaã. Sabe o que foi que aconteceu em Canaã 400 anos antes deles entrarem na Terra Prometida? A destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, eles eram cananeus. E Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual que havia naquele lugar. É por isso que, por exemplo, você lê o verso 27, Moisés está enfatizando uma realidade. Deus criou o homem, mas Deus criou macho e fêmea, apenas 2 gêneros. Então, na medida em que Moisés mostra para nós a criação, a comissão do homem, ele está corrigindo os problemas que a nossa sociedade enfrenta. Quem nós somos? O que nós devemos fazer com a criação de Deus? Como é que nós exploramos a natureza? Tudo
está dentro desse texto, tá? Então nós temos aqui criação, comissão e provisão. Vamos iniciar então, verso de número 27. Vamos ver aqui a narração da criação do ser humano. Verso de número 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Primeiro Moisés mostra como é que Deus planejou a criação do homem, e agora Moisés está narrando como é que Deus criou o homem. Essa palavra que ele utiliza aqui, Deus criou o homem à sua imagem, não é a palavra homem do sexo masculino. A palavra hebraica é muito genérica. É como se ele estivesse falando, Deus criou a humanidade. Ele está usando o termo homem para indicar tanto homem quanto mulher. É igual quando nós dizemos que o homem nasce em pecado. O que significa isso? Nós estamos falando que a humanidade nasce em pecado. Então, quando Moisés diz, Deus criou o homem à sua imagem, ele está enfatizando, Deus criou a humanidade à imagem de Deus. Aí ele repete o segundo ponto. A imagem de Deus o criou. Aí ele continua, macho e fêmea os criou. Como é que é essa humanidade? Essa humanidade, ela é vista em dois gêneros, macho e fêmea. É interessante que uma vez me perguntaram, e eu acho que os irmãos já devem ter tido essa dúvida também, por que existem dois relatos da criação do homem e da mulher? Porque aqui está claro, né? Verso 27, macho e fêmea os criou. Então aqui está mostrando que Deus criou o homem e a mulher na mesma hora, no mesmo dia. É isso que significa? Quando você vai para o capítulo 2, aí você vê que Deus primeiro criou quem? O homem. Depois de um tempo é que Deus criou a mulher. E aí a gente se pergunta, mas por que tem dois relatos diferentes? Aqui está dizendo que Deus criou logo o homem e a mulher, macho e fêmea. Mas no capítulo 2, diz que Deus primeiro cria o homem do pó da terra, passa o tempo e depois Deus cria a mulher. Então, por que existe essa diferença na narração do livro de Gênesis? Você já se perguntou isso? Por que tem essas duas ênfases? É interessante que não somente nós, mas esse versículo 27, ele foi base para criar uma das lendas judaicas mais famosas que existe, que é o quê? Eles acreditam que antes de Deus criar Eva, no capítulo 2, Deus criou Adão e uma primeira mulher junto com Adão, a qual eles dão o nome de Lilith. Vocês já ouviram falar nisso? Que antes de Eva, Adão teve uma primeira esposa, uma primeira mulher. Então eles fundamentam esse versículo 27, dizendo o seguinte, olha, aqui Deus está criando macho e fêmea. Então Deus está criando um homem, Deus está criando uma mulher. Aconteceu alguma coisa para que então no capítulo 2 Deus resolvesse criar outra mulher, que seria Eva. Então eles acreditam que essa primeira mulher que Deus criou, isso é uma lenda judaica, né? Chamada Lilith, ela foi criada, macho e fêmea, como diz aqui, junto com Adão, do pó da terra. Adão criado do pó da terra, sua primeira mulher criada do pó da terra. Só que o que acontece? Por ela ser criada do pó da terra junto com Adão, do mesmo material, ela não quis se submeter à liderança de Adão. Então ela se rebeliou contra Deus, abandonou o jardim do Éden e foi embora. E aí depois Deus cria Eva. E quando Deus cria Eva, Deus não cria do pó da terra, Deus cria da costela, para ter essa complementaridade. E aí criou-se a lenda de Lilith, que é a primeira mulher de Adão. Gente, é muito fantasiosa essa história, tá? Não tem nada de bíblico nisso. Aí vem a pergunta, então por que esse texto fala macho e fêmea, Deus criando-a na mesma hora? E só no capítulo 2, Deus vai falar de Adão e depois Deus vai falar de Eva. A resposta, irmãos, está na maneira como o livro de Gênesis é dividido. Lembram-se quando a gente tratou no início, na primeira doutrina, que Moisés dividiu o livro de Gênesis em 10 sessões. Existem 10 sessões no livro de Gênesis. Cada sessão, cada uma delas, inicia com a palavra origem. Inicia com a palavra começo, geração. Então, durante o livro, 10 sessões, cada sessão começa com o nome origem. A primeira sessão, você pode abrir, eu acho que a gente já fez essa leitura várias vezes, né? Está aí no capítulo 2, verso de número 4. Olha aí, capítulo 2, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E aí ele continua. Aqui é a primeira sessão do livro. Ele começa com origem. Essa geração, ele vai repetir mais 9 vezes durante o livro. É Moisés que está dividindo o livro assim. Cada sessão começa com origem. Então,
Se Gênesis 2:4 é o início do que Moisés quer narrar, porque o que Moisés quer narrar é o quê? Moisés quer narrar que a nação de Israel, o Deus de Israel, é o Deus que criou o mundo. Então ele vai pregando de Abraão, Isaac e Jacó, e ele traz até Adão. Então o objetivo de Moisés é mostrar como é que a linhagem do homem chega até Israel. Esse é o objetivo dele. Então o que tem antes? No capítulo 1 de Gênesis, o que nós encontramos? Nós encontramos o prólogo do livro. Aqui é o prólogo. Então esse capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 2, versículo 3, não é o livro ainda. Ele está apenas descrevendo um prólogo. Antes dele iniciar o que aconteceu com Adão e Eva, o que aconteceu na criação, ele está mostrando que Deus é o Criador dos céus e da terra. Que Deus criou o mundo em 6 dias. A ênfase do prólogo não é a humanidade. A ênfase do prólogo é Deus como Criador. Então quando ele vai narrar Deus como Criador no prólogo, ele não enfatiza Adão e Eva. Ele apenas diz, Deus criou homem e mulher. A ênfase não está neles. Ele está apenas resumindo a criação, que Deus fez no primeiro, segundo até o 6º dia. No 7º dia Deus descansou. Aí acaba o prólogo do livro. E aí inicia a primeira sessão. Na primeira sessão, Gênesis 2:4, aí ele vai dizer, ele vai mudar o cenário e agora ele passa para a humanidade. Como é que Deus criou Adão, como é que Deus criou Eva. E aí ele dá detalhes da criação de Adão e Eva. Coisa que ele não precisa fazer no prólogo. Por quê? Porque o prólogo, a ênfase é Deus como Criador. Deus criando todas as coisas. Então, o que nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis é um resumo da criação do homem. Não são os detalhes. Os detalhes nós vamos ver na primeira seção do livro. Em Gênesis 2:4 em diante, onde ele vai narrar. Ou seja, nós temos 2 relatos da criação do homem e da mulher, sendo que o segundo é uma ênfase, porque é a história que Moisés quer enfatizar, e o primeiro não. O primeiro é mais um detalhe, aquilo que Deus faz quando criou todas as coisas. Quando Deus criou o homem? No 6º dia da criação. Então, o capítulo 1, verso de número 27, Moisés está resumindo a criação do homem dessa forma. E tem 2 coisas importantes aqui nesse texto. A primeira é que o homem foi criado à imagem de Deus, o que mostra que o homem, ele é digno, ou ele está acima de toda a criação que Deus fez até então. Percebemos, irmãos, que até então, quando Deus vai criar alguma coisa, Deus fala, crie-se cada um segundo a sua espécie. E disse Deus, façamos animais do campo, cada um segundo a sua espécie. As aves do céu, cada uma segundo a sua espécie. E o homem, segundo a espécie de Deus. Não como os outros animais. Os animais são criados cada um segundo a sua espécie, mas o homem é criado à imagem de Deus. Ele está acima dos animais. Nós compartilhamos semelhanças com os animais. Ora, nós somos criados do pó da terra. Então o homem possui algumas semelhanças com os animais, de acordo com aquilo que Deus criou. Mas nós não somos animais. Nós somos criados à imagem de Deus. Quando você vai para Gênesis 5, vai dizer que Deus criou Adão segundo a sua imagem, e de Adão gerou um filho, Sete, segundo a imagem de Adão. Nós não somos como os animais cuja a espécie é terrena. Nós somos criados por Deus, à imagem de Deus. A nossa capacidade, aquilo que nós temos, o que Deus nos concedeu, é diferente daquilo que os animais têm. O que significa ser criado à imagem de Deus? Nós já vimos na última doutrina. 2 coisas. Primeiro, Deus nos criou para refletir quem Ele é, para refletir a sua pessoa, para refletir a própria pessoa de Deus. Segundo, para que isso aconteça, Deus nos concedeu atributos que Ele próprio tem e que Ele não concede aos animais. Então, o homem, assim como Deus, nós podemos sentir amor, nós podemos sentir misericórdia, temos compaixão, devemos ser justos, nós pensamos, raciocinamos, nós dominamos, organizamos. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem de Deus. Então o homem possui um valor diferente dos animais, porque nós não somos mais um animal, nós não somos animais, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós enfatizamos já demais na última doutrina. A segunda coisa importante, que eu até já mencionei, é que quando nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Moisés destaca macho e fêmea. O objetivo de Moisés aqui não é falar de casal. A palavra no hebraico para casal é outra, seria homem e mulher. Mas quando ele fala macho e fêmea, o que ele está querendo mostrar é que o ser humano
criado à imagem de Deus, o macho e a fêmea, o homem e a mulher, com as suas distinções biológicas, mas os dois foram criados à imagem de Deus. Não somente o homem, não somente o macho, mas a mulher, ou a fêmea, como ele coloca aqui, apontando para a distinção biológica. Tanto o homem quanto a mulher são criados à imagem de Deus. E é interessante, né? Porque muitas pessoas dizem que a Bíblia é machista, não é? Que a Bíblia despreza as mulheres. Já no início, já no começo do livro, Deus deixa bem claro que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Tanto o homem quanto a mulher têm o dever de apontar para Deus como Criador. Tanto o homem quanto a mulher receberam de Deus atributos comunicáveis da sua parte. Tanto o homem quanto a mulher amam, devem ser justos, devem ser santos, devem refletir quem Deus é. Isso é algo que Deus deu para os dois. Apesar da distinção de macho e fêmea, a ênfase de Moisés aqui não é discernir os gêneros. É por isso que eu não vou enfatizar isso hoje. Ele não está querendo focar no gênero, né? Macho e fêmea. O foco dele é que macho e fêmea compartilham a imagem de Deus. Esse é o foco dele. Diante de Deus, irmãos e irmãs, todos nós somos iguais. Todos nós somos valiosos. Todos nós somos preciosos. Tanto o homem quanto a mulher. Os dois são comissionados aqui. Os dois são criados à imagem de Deus. Os dois recebem da parte de Deus atributos que Deus quer que nós usemos. Então, diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher são criados à sua imagem. Os dois possuem valor igual. Existem funções diferentes. Algumas funções Deus delega para o homem, algumas funções Deus delega para a mulher, mas isso não significa que o homem é mais importante que a mulher, ou que a mulher é desvalorizada diante do homem. A diferença é de função, não de valor, não de caráter. É igual 1 Coríntios, capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre a mulher usar véu ou não, como sinal de submissão ao marido, ao esposo. Lá no final, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: olha, no entanto, nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher é sem o homem. Os dois, diante de Deus, são igual. Os dois precisam um do outro, da forma como Deus criou. Então, apesar das diferenças de funções, diante de Deus, ambos, possuem o mesmo valor. Então, a criação aqui no verso 27, Moisés apenas está enfatizando que quando nós recebemos a imagem de Deus, ele está falando de todos, tá? Todos recebem a mesma imagem, tanto o macho quanto a fêmea. Agora, em segundo lugar, nós vamos para o verso de número 28, que nós vamos falar então da comissão que Deus concede, tanto para o homem quanto para a mulher. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então você percebe, Deus ele não apenas cria o homem para refletir a sua imagem, mas Deus também dá ao homem alguns mandatos, que é o que nós chamamos na teologia reformada de mandatos da criação, mandatos criacionais. São 3 mandatos aqui. Primeiro, existe um mandato espiritual. Segundo, existe um mandato social, nós vamos explicar melhor daqui a pouco. E terceiro, existe um mandato cultural que Deus coloca sobre todos os homens, representado ali em Adão e Eva. O primeiro mandato, que é um mandato espiritual, está implícito bem no começo do verso 28. Olha o que diz: Deus os abençoou e Deus lhes disse. Deus disse para quem? Para eles, para Adão e Eva, para o homem e para a mulher. Até o momento, Deus ele não fala com ninguém. Até o momento a Bíblia apenas diz: e disse Deus, haja luz. E disse Deus que as águas produzam animais, as águas produziram. E disse Deus, os animais saiam da terra. Agora há uma mudança. Deus não está falando apenas, Deus está falando com o homem. Deus lhes disse. Não está dizendo apenas Deus disse. Está falando, Deus falou com eles. Deus se comunicou a eles. Deus entrou nesse relacionamento com o homem e a mulher que ele criou. Deus está se dirigindo para Adão e Eva nesse exato momento. Esse primeiro mandato, que é o que nós chamamos de mandato espiritual, está apenas implícito aqui, vai ficar explícito apenas no capítulo 2.
É um mandato que diz que o objetivo de Deus na criação do homem e da mulher, em primeiro lugar, é para que o homem, refletindo a imagem de Deus, possa ter comunhão com o Deus que lhe criou, possa ouvir a voz de Deus, possa conversar com Deus, possa obedecer a Deus. Deus, quando vai dar mandamento para o homem, Deus se dirige pessoalmente para eles, Deus conversa com eles. A prioridade, então, aqui no mandato é espiritual. Adão e Eva devem frutificar, encher a terra, dominar os animais, mas não longe de Deus. Eles devem fazer isso com uma obediência a Deus, dentro de uma aliança com Deus. A vida espiritual deles é o mais importante, é o que conta. E a obediência deles só pode existir dentro de uma aliança com o próprio Deus. Deus está falando com o homem aqui. Lá na frente, a gente percebe que quando o mandato espiritual é jogado fora, não adianta o resto do versículo. Se Deus ele perde a comunicação com o homem, se Deus ele deixa de ter comunhão com o homem, se Deus para de ter intimidade com o homem para lhe dizer, para lhe falar, não importa o que o homem faça na sua vida, ele está longe da vontade de Deus. Lembra o que aconteceu com Caim? Quando Caim matou Abel, e Deus vai falar com Caim, e ele diz: Caim, cadê o teu irmão? E ele diz: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E aí Deus fala: olha, o sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra, por isso maldito será tu pelo que você fez. Sabe o que Caim faz? Caim diz que a culpa dele é tão pesada que não tem como ele ser perdoado. E aí a Bíblia fala que ele foge para o caminho do Oriente, ele se afasta do jardim cada vez mais, se afasta de Deus, ele foge de Deus, ele parte para longe da comunhão com o próprio Deus. Sabe o que acontece? A linhagem de Caim, o próprio Caim, ele cria uma cidade, ele cria filhos, ele forma uma família, a sua família é inteligente, eles criam gado, eles fazem harpas, eles têm um plano artístico na família, eles são inteligentes, mas longe de Deus. Tanto a família de Caim, quanto aquilo que eles produziram da natureza, acabou-se no dilúvio. Quando o homem se afasta de Deus, ainda que ele invista a sua vida na família, na sociedade, no trabalho, por causa do seu pecado, tudo aquilo será em vão, levará a nada. É por isso que o mandato espiritual aqui é o mais importante. É o fato de Deus poder falar, conviver, ter comunhão com o homem. Quando o homem perde isso, não adianta o resto se perde. Esse é o primeiro mandato, vai ficar explícito no capítulo 2. Aí nós temos o segundo, que é o mais claro do texto, né? Que é o mandato social. Olha o que ele fala, verso 28. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. O segundo mandato de Deus aqui, e é o mais claro do texto, é para que a imagem e semelhança de Deus possa se multiplicar sobre a terra. Lembre-se, tudo isso só é possível porque o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus está abençoando o ser humano para que o ser humano possa frutificar, ter filhos e se multiplicar. Isso é muito importante, mas nós não podemos perder de vista qual é o objetivo de Deus. Qual é o alvo de Deus aqui? É que a imagem e semelhança de Deus possa se espalhar sobre a terra, para que a criação possa receber cada vez mais homens e mulheres que apontem para Deus, apontem para o Criador. O foco de Deus aqui não é apenas que eles tenham filhos, né? Mas que esses filhos possam refletir a imagem e semelhança de Deus. A segunda ideia de mandato aqui é que Deus ele ordena a criação de filhos, a criação de famílias, a criação de clãs, a criação de cidades, para que o homem possa se multiplicar sobre a face da terra. Esse é o alvo de Deus, esse é o objetivo de Deus, que a criação, o homem e a mulher, pudesse expandir a imagem de Deus, para que Deus pudesse ser representado em toda a terra, para que Ele pudesse ser glorificado em toda a terra. Existe uma coisa interessante, olha aí Gênesis capítulo 2, Gênesis 2:10, quando Moisés ele vai narrar o local do Jardim do Éden, onde o homem e a mulher está, olha a maneira como ele narra esse local. Gênesis 2, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim,
dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde existe ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cusi. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A grande pergunta é: por que Moisés está citando esses detalhes? Ele está dando a entender que o jardim do Éden é como se ele ficasse no monte, em algum lugar, banhado de um rio, onde o rio se divide em 4 partes. E Moisés vai dizer: olha, na medida que esse rio se divide, existe ouro ao redor desse rio. Qual a importância dele dizer isso? Por que Moisés fala isso? Para nós nenhuma, para os israelitas bastante. Por quê? Porque o ouro, as pedras preciosas, era aquilo que Deus havia ordenado o povo de Israel pegar e utilizar para fazer o tabernáculo, para fazer os locais de culto, para fazer a tenda, para fazer o local de adoração. A ideia que passa para nós aqui é que o objetivo de Deus, lembre-se, para o povo de Israel, a adoração a Deus está ligada com ouro, com tabernáculo, com pedras preciosas, com diamante. A adoração a Deus Trino está ligada com aquilo que é belo da criação. E Moisés está dizendo: olha, esse local que Deus colocou Adão e Eva e mandou eles crescerem, se multiplicar, havia ouro, havia pedras preciosas, a qual o culto a Deus poderia se expandir livremente. Poderia se expandir livremente. O que acontece? No Novo Testamento isso é interrompido. Mas como é que João narra a cidade santa? Como é que é a Nova Jerusalém? As suas ruas são ruas de ouro, local de adoração a Deus. Aquilo que Adão e Eva e a sua descendência não conseguiu expandir, por meio de filhos que vivessem para a glória de Deus, expandindo o local de culto, Cristo consegue fazer. E na Nova Jerusalém, nós que somos adoradores, filhos de Deus, estaremos em ruas de ouro, ruas propícias ao culto a Deus. O que ele não fez no jardim, Cristo conseguiu realizar. A ideia é que não apenas tenhamos filhos, mas tenhamos para Deus, para refletir a imagem de Deus, para apontar para Deus. É engraçado que hoje em dia nós estamos numa época da internet, do Instagram, que o objetivo, existem 2 extremos, né? No extremo, as pessoas não querem saber de filhos. No outro extremo, existe um incentivo cada vez maior para que os cristãos possam ter cada vez mais filhos. E não tem problema com isso, isso é maravilhoso. Os filhos são bênção do Senhor, sim ou não? Aonde é que tem dizendo mesmo que os filhos são bênção do Senhor? Salmo 127, vamos para lá? Salmo de número 127. Olha o que diz. Salmo 127, a partir do verso de número 3, fala o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Preste atenção, irmãos. Os filhos são herança do Senhor, eles são uma bênção, mas o contexto dá a entender que ele está falando de filhos que são criados para o Senhor. Filhos que, quando estão na porta junto com o inimigo, juntamente com seu pai, eles podem pleitear a porta. Eles são como flechas a qual você atira para longe, para serviço. A ideia de bênção aqui não é apenas que os filhos são bênção apenas por nascerem. Claro, toda criança criada à imagem e semelhança de Deus é uma bênção. Mas a ênfase do salmista não é apenas a bênção de ter uma criança. A ênfase dele é de ter um filho criado para a glória de Deus, para ser forte, para somar com o pai, para temer o Senhor. É por isso que quando você vai para Provérbios, o que você encontra lá? Desonra para o pai o filho que dorme na cega, angústia para a mãe o filho que não teme o Senhor. Aquilo que nós cremos ser uma bênção se torna uma maldição, se torna uma tristeza, se torna motivo de desonra. Olha os filhos de Eli, desonra para os pais e para a mãe. Olha Esaú, desonra para Isaac.
A ideia de bênção não pode ser apenas bênção da filiação. Não é apenas fazer menino, né? Não é apenas fazer menino, é criá-los para o Senhor. E isso demanda, aí sim, demanda força, demanda paciência, demanda cultivo. Essa é a ideia. A ideia é que nós possamos criá-los para o Senhor. Senão aquilo que é bênção pelo nascimento se torna uma tristeza para o pai, se torna uma tristeza para a mãe. Ou como para Eli, que não se importou com os filhos, não criou os filhos, não castigou os filhos, se tornou um pesar para ele, a ponto de que os meninos morreram no mesmo dia que o pai. O pai morre junto com os meninos. E é uma tristeza. Então, a ideia é, frutifiquem, mas o que? Reproduzam a imagem de Deus, criando-os para Deus, a imagem do Senhor. Porque se Deus não fizer nada, então em vão trabalha aqueles que edificam. Bem-aventurado é o homem que tem os filhos, sim, aqueles que são criados, claro, para a glória de Deus. Mais uma vez, irmãos, não me entendam mal. Não é que as crianças não são uma bênção, é claro que são uma bênção. Mas Salmo 127 não está falando de pezinhos correndo ao redor da mesa, né? Está falando de homens valentes, filhos da mocidade, aqueles que foram treinados pelo Pai para servirem o Senhor, para serem úteis ali para o seu lar, para a sua família. Então, a ordem, mandato aqui, é que Adão e Eva devem criar os filhos em sujeição a Deus, reproduzindo a imagem de Deus. Eles devem refletir, agora eles devem reproduzir a imagem do Senhor. Voltando agora para o terceiro mandato. O terceiro mandato fala o seguinte: Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aqui é um mandato social. Agora olha o que ele diz: enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. O terceiro mandato, que é o que a gente chama de mandato cultural, é que Deus está colocando o homem como um vice-regente da criação. É como se ele fosse o gerente da criação. Deus está dizendo: olha, eu criei todas as coisas, agora homem, mulher, eu quero que vocês sujeitem a terra, dominem sobre os animais, cultivem aquilo que eu criei, gerenciem aquilo que eu criei. E essa parte aqui é uma das partes mais importantes, porque envolve o próprio comportamento do homem dentro da criação. A maneira como Adão e Eva deveriam lidar com aquilo que Deus fez, Deus construiu e Deus colocou na mão do homem, para o homem não apenas preservar a criação, mas para que o homem possa saber usar a criação, sujeitar a criação, produzir a partir da criação. Em outras palavras, Deus quer que a sua criação seja bem usada pelo homem, seja bem administrada pelo homem. Talvez para ficar mais fácil para você entender, traduzido para a nossa língua, seria mais ou menos o seguinte: olha, Deus ele quer que a sua criação seja conhecida. Isso é o que nós chamamos de ciência. O que é a ciência? A ciência é o homem conhecer a criação de Deus, saber como é que a criação se comporta. É Adão e Eva saber as estações, sobre sol, lua, inverno, verão, o que cresce aqui, o que cresce acolá. Isso é ciência. É o homem conhecer a criação de Deus, conhecer o cosmos, estudar como é que os animais se comportam, como é que o ser humano se comporta, como é que é a nossa natureza. A ciência faz parte da vontade de Deus. Quando o homem utiliza a ciência para conhecer a criação de Deus, a química, a física, Deus quer que o homem cultive a criação. Você pode pensar na agricultura. Como é que o homem deve usar aquilo que Deus criou? Existe uma forma certa de plantar. E quem inventou a forma certa de plantar não foi o homem, foi Deus. É por isso que lá em Isaías fala que é Deus quem ensina o agricultor a plantar. Por quê? Porque o agricultor não vai inventar a maneira certa de plantar. Isso já existe. É Deus quem ensina ele a como cultivar a criação. Você pode chamar isso de agricultura. Deus deseja que a sua criação seja admirada, seja bem quista, bem vista. Você pode chamar isso de arte, onde você canta sobre a criação, onde você percebe a beleza da criação, onde você exalta a criação. Você pode chamar isso de arte. Você tem que pensar na criação, talvez ensinando para o seu filho, ensinando para a próxima geração. É o que nós chamamos de educação. É quando você ensina para a próxima geração como é que o mundo funciona,
como é que as coisas são. O que Deus quer de nós aqui, para Adão e Eva, principalmente no primeiro momento, e claro para nós, é que a criação de Deus seja estudada. O homem domine a criação, seja inteligente na matéria, para que ele possa desenvolver a criação. É por isso que a Bíblia começa no jardim, termina onde? Termina numa cidade, na Nova Jerusalém. Mas como é que pode? A gente imagina que se a gente fosse, se Adão e Eva não tivessem pecado, como é que seria? Todo mundo ia viver no meio do mato, não é não? Todo mundo ia pular no meio do mato, ia tomar banho de riacho. Não é a ideia da Bíblia. A ideia da Bíblia é que o homem desbrave a criação, pegue areia, transforme em vidro, pegue o fogo, junta ali com o metal, transforme em algum tipo de utensílio que possa ajudar ele a viver mais, a viver melhor. A ideia é que o homem cultive a criação, construa instrumentos, como a família de Caim, né? Que eles criam uma harpa, pegam madeira. Conta a história que John Bunyan, quando John Bunyan estava na prisão, John Bunyan é o escritor do Peregrino, né? Quando ele estava na prisão e tinha uma cadeira lá, e ele estava com tédio, o que ele fez com aquela cadeira de madeira? Ele cortou a perna da cadeira, começou a mexer nela, começou a fazer buraco, ele criou uma flauta e começou a adorar a Deus. O que Deus quer que a gente faça com a criação é isso, é que a gente consiga descobrir a sua criação e desenvolva a sua criação. Então, não imagine que a ideia da Bíblia é que você passe a vida pulando no cipó, não era. A ideia é que você desbrave a criação, utilize a criação para que você possa aumentar cada vez mais. Claro, isso significa que aí tem dois extremos. O primeiro extremo é aquela galera que explora a criação de Deus, não é isso? Aí eles vão para o desmatamento, e aí eles trazem grandes consequências ecológicas, e eles usam os animais, matam baleia apenas para fazer óleo para o corpo humano, e eles usam a criação de forma abusiva. Deus não foi para isso que Deus nos deu a criação, para abusar, para poluir os oceanos. Essa não é a ideia, mas também a ideia não é aquela outra turma ecológica que fala, não, essas matas nós não podemos mexer, o homem não pode usar dessas matas, não pode pesquisar, não pode entrar lá, aqui nós temos que separar o homem não pode chegar até lá. Não, Deus nos deu a criação para que você possa descobrir, para que você possa explorar, para que você possa desenvolver. É por isso que a Bíblia começa no jardim e termina numa cidade. É porque o objetivo de Deus é que essa criação que Deus criou tem muito potencial, e o homem tem a sabedoria dada por Deus para aproveitar o potencial da criação. Ou você queria ir para Mucambo de cavalo? É melhor ir de moto ou de carro, não é não? Isso é o quê? É fruto do pecado do homem? Claro que não. É o homem sabendo utilizar a criação de Deus, a areia, o metal, aquilo que ele descobre, a maneira como ele usa isso. Isso traz para nós prazer e alívio. Quer dizer, crianças, claro, vocês podem ser o que vocês quiserem quando vocês crescerem. Vocês querem ser astronautas? Pode ser. O mundo está aí, o cosmos está aí para a gente conhecer, para a gente descobrir como é que funciona o nosso planeta, como é que ele está posto no sistema solar. Podem pensar nisso, serem astrônomos. Você quer fazer o quê? Você quer trabalhar fazendo roupa? Pode fazer. Deus foi o primeiro a fazer isso. Quando Adão e Eva pecaram, quem você acha que fez a roupa de Adão e Eva? Calma aí, a criação pode ser usada para criar roupa? Claro. Deus matou o animal e utilizou aquilo para fazer roupa. Então nós podemos fazer linho? Claro que podemos. Podemos usar a criação de Deus, seja alguns tipos de animais, ou seja algum tipo de aquilo que se semeia, que se planta, para poder, por exemplo, algodão, para poder criar roupas para nós, para o ser humano. Claro que pode. Tem que ser roupa feia? Não, pode ser roupa bonita. Você vai lá em Êxodo capítulo 35, o Espírito do Senhor enche os homens para eles construírem as partes mais belas do tabernáculo. Deu para entender? Deus quer que nós usemos a criação, que nós cultivemos a criação, que nós façamos ciência, que nós exploremos corretamente a criação, para que a gente possa descobrir meios cada vez melhor de nos portarmos, de nos vestir, de nós pensarmos melhor como é que a sociedade pode funcionar. Deus quer que nós façamos isso. Na verdade, Deus ordena que nós façamos isso. Então, quando Deus ele fala isso para Adão e Eva, essa é a ideia: cultivem a terra que eu criei, dominem os animais, né? É maravilhoso pensar dessa forma, pensar isso.
seria maravilhoso expandir isso cada vez mais, né? Na arte, na beleza, na estética, em vários detalhes da nossa vida, no prato, no arroz, no feijão, na comida, na agricultura, na ciência, na matemática, porque o universo é matemático, né? E por aí vai. Mas deixo isso para vocês. Expandam depois como é que Deus quer que você use a criação. Aí nós vamos para o terceiro lugar. Primeiro, criação. Segundo, comissão. Nós temos um mandato espiritual. Nós temos um mandato social, com família, com irmãos, com amigos. Terceiro, nós temos um mandato cultural, para aproveitar a criação de Deus, a ciência, a educação, a arte. Em terceiro lugar, agora vem a provisão. Não é apenas o homem que deve servir a terra, mas Deus permite para o homem ser servido por ela. Olha aí, verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, serve-vos-á para mantimento. No verso 29 nós vimos aqui que Deus está dando para a humanidade, para o homem, Adão e Eva, como forma de mantimento, de alimentação, as árvores, os frutos, né? Só que aí no verso 30 é uma coisa interessante, né? Vai dizer que Deus também faz a mesma coisa para os animais. Olha aí, verso 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, e que a alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Nesse primeiro contato da criação, Deus está fazendo os homens, e Deus está ordenando com que os homens se alimentem daquilo que a terra produz. Nós não vemos aqui, por exemplo, Deus dando permissão para o homem se alimentar de carne. Então, alguns estudiosos imaginam que naquele primeiro momento da criação, o ser humano não era permitido por Deus se alimentar de algum animal, se alimentar de carne, por exemplo. Da mesma forma, naquela época, os animais também não eram carnívoros. Aparentemente, os animais se alimentavam de ervas. Aparentemente é assim. A gente sabe que, infelizmente, quando o pecado entrou no mundo, a situação mudou, né? Olha aí, Gênesis capítulo 9, para a gente ver o que acontece depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9, verso de número 1. Fala o seguinte: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe a mesma coisa: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Falando para Noé e seus filhos, verso 2. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, assim como dei a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Percebe a mudança que aconteceu depois do dilúvio? Antes, o que o homem foi permitido comer? A erva, a árvore, os frutos. Agora não. Em Gênesis capítulo 9 houve duas mudanças. Primeiro, não existe mais harmonia entre os homens e os animais. O seu temor, o seu terror será para ele. Isso significa, irmão, que vocês são, que antes a Eva criava 3 cururu: o Joaquim, o seu vizinho, e o filisteu. Depois do pecado, depois do dilúvio, agora a irmã Conceição tem medo de cururu. É o terror dela, é o temor. Houve essa divisão, houve essa separação. Além disso, dessa harmonia ser quebrada, houve uma segunda coisa. Agora Deus permitiu com que o homem se alimentasse dos animais também. Provavelmente porque por causa do pecado do homem, a maneira como o homem usou a criação de Deus, o que aconteceu? Deus trouxe o dilúvio, matando tanto o ser humano como a criação que Deus fez. Então a partir dali, houve desarmonia na criação. Houve desarmonia até hoje. Nós vivemos uma época de desarmonia. Nós vivemos uma época que o homem e o animal não tem harmonia nenhuma. Mas nós sabemos que existe um homem que está sujeitando todas as coisas. Existe um a qual toda a criação está se submetendo. E esse homem não é Adão. Esse homem é Jesus. E aos pés de Jesus, e aos pés de Cristo, toda a criação, mais uma vez, está em harmonia. Nele, tudo está convergindo como era antes, melhor do que antes. Nele, tanto os anjos, seres celestiais, quanto o homem, ímpio ou cristão, irão se submeter. E a criação
se dobrará diante de Cristo. Cristo é o rei da nova criação. Ele é o homem que submeteu todas as coisas, como diz no Salmo de número 8. É por isso que a criação é uma coisa, o que nós vimos é outra, mas para onde nós estamos indo é outra coisa. Esse rei submeterá novamente todas as coisas aos seus pés. Claro, agora você não pode ser só vegetariano. Você pode comer uma picanha, né? Pode, claro que pode, não tem mais problema com isso. Mas é interessante pensar como que deveria ser antes, né? Como que eram as coisas antes. Para concluir, verso de número 31, e aí nós chegamos à conclusão. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi à tarde e amanhã o dia sexto. E aqui Deus conclui então o relato da criação, esse relato que talvez é um dos melhores, né? Claro, nós nos impressionamos com Deus. O texto diz que Deus viu tudo que Ele fez. Como é que Deus viu tudo que Ele fez, né? Como é que Deus viu o cosmos, o universo, as estrelas, e ao mesmo tempo viu o homem, viu os animais? Deus contemplou tudo. Deus é onisciente, Deus é glorioso. Deus, Ele tem um conhecimento extraordinário, porque Ele parou e contemplou tudo o que Ele fez. Toda a obra da criação, mais enorme de todas as obras, Deus simplesmente contemplou tudo. Nós nunca vamos contemplar tudo que Deus fez, não dá. Eu nunca saí nem do Brasil, como é que eu vou contemplar o Brasil? Entendeu? O Brasil eu contemplo. Não dá pra gente conhecer, eu não conheci nem a China ainda, né? Eu sei que a China leva a sério Gênesis 9. Tudo que se move pode comer. Mas é isso, a gente contemplou. Os homens com seus telescópios não contemplaram nem todo o universo. Mas Deus contemplou tudo que Ele fez. Esse Deus é extraordinário. Ele não só contemplou, mas Ele avaliou e Ele disse que é muito bom. Você já terminou um trabalho e Ele disse que era bom? Às vezes é mais fácil você fazer o trabalho inteiro. Quando você termina para olhar para o trabalho, você não está do jeito que eu queria, mas vai assim mesmo, né? Isso não acontece com Deus. Ele viu tudo e Ele disse, olha, está muito bom. Do jeito que Ele pensou, planejou, arquitetou, tudo que Deus criou estava muito bom. Estava perfeita a criação de Deus. E aí Ele termina do jeito que Ele termina todos os dias, né? E assim foi a tarde de amanhã, o sexto dia. Deus criou tudo em quantos dias? 6. Poderia ter feito em um? Poderia, como vai fazer? Nós não lembramos da pregação de domingo? Vi novos céus e nova terra. Você acha que Deus vai criar novos céus e nova terra em 6 dias? Haverá novos céus e haverá nova terra? Ó, e será assim. Mas aqui no relato da primeira criação, não. Aqui Ele fez em 6 dias. E isso já é extraordinário. 6 dias já é muita coisa, né? Deus ter feito tudo em 6 dias. Mas o melhor não é isso. O melhor é que o muito bom da criação ainda nem é comparado com aquilo que nós vamos receber. A nossa recompensa vai ser muito melhor. Aquilo que nós temos é maravilhoso. A criação é maravilhosa. Mas a recompensa que nós teremos vai ser muito melhor. Por causa de Cristo. Por causa do novo Adão. E esse novo Adão não vai fazer o mundo em 6 dias. Esse novo Adão simplesmente vai dizer, novos céus e nova terra. E haverá novos céus e nova terra. Um abrir e piscar de olhos. Nós mesmos seremos transformados, glorificados. A criação é só o começo da Bíblia. Pula para Apocalipse, que aí a glória é maior. A consumação é melhor. A redenção é mais grandiosa. Mas até aqui nós paramos e nos contentamos um pouco para a criação que Deus fez. Gememos um pouco por causa da queda do pecado, mas tenhamos esperança, porque o que nos aguarda é muito maior do que o capítulo 1 de Gênesis. Isso a palavra de Deus garante, porque fiel é essa palavra. Amém? Vamos encerrar então com uma oração.